Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje quero trazer um assunto, um tema um pouco mais sério, mas para mim muitíssimo importante. Já todos percebemos que esta fase que vivemos nas nossas vidas vai ainda demorar muito tempo, não é coisa para mais uma semana ou duas. Mesmo que, como se diz, que a partir de maio possamos andar mais à vontade, aqui em Portugal, o mais à vontade é ainda sem uma vacina, é ainda sem um tratamento e, portanto, com certeza, ainda com muitas limitações. Portanto, esta é uma viagem ainda longa que vamos fazer. E quando estava a preparar este tema de hoje, veio-me à ideia a imagem de uma viagem que eu preparasse para ir uma semana, uma viagem que eu preparasse para ir 4, 6 semanas. E naturalmente que se eu preparar uma mala para uma semana, coloco lá dentro algumas coisas, que se essa viagem se transformar em 4 ou 6 semanas, vão-me faltar bastantes coisas. Ou seja, vou sentir desconforto, vou estar atrapalhado, nem tudo vai correr bem, porque não tenho na mala aquilo que eu precisava para 4 ou 6 semanas. E como penso que todos já percebemos que isto é uma viagem longa, acho que há assuntos que, mesmo não sejam tão simpáticos ou tão fáceis, também devem ser trazidos. E é esse que eu quero trazer hoje. Sobre o quê? O casal. A relação dentro do casal. E, especificamente, o que quero falar hoje para começarmos esta conversa, e digo para começar porque de certeza que eu vou trazer muito mais vezes, é que tipo de relação tem um casal dentro da família. Normalmente quando pensamos numa família, não é sempre assim, imaginamos uma mãe, um pai e filhos. E as redes que se estabelecem entre estas pessoas todas que estão no casal, na família, nem sempre são aquelas que dão mais estrutura, mais força ao casal. Normalmente na nossa sociedade, na nossa cultura latina e muito na nossa cultura portuguesa, são frequentes as associações entre um dos pais, quase sempre a mãe e os filhos, que se torna prevalente relativamente ou privilegiada relativamente à relação entre o casal do marido e a mulher. E isso, na minha opinião, é um erro perigosíssimo. E quero lembrar agora, um parênteses, desculpem-me, porque, sendo este tema um tema tão importante, eu vou falá-lo exatamente como eu penso. E quero, por isso, lembrar, como já o aqui disse várias vezes, que os psicólogos não dão ordens a ninguém. Os psicólogos partilham opiniões que estudaram, que aprenderam dos mestres e dos professores, que vão verificando se funciona assim na prática, nas consultas que diariamente fazem, mas se apenas disponibilizam informação, cada um é dono da própria vida. Mas vamos lá então, depois deste esclarecimento, continuar. É muito frequente encontrarmos na nossa sociedade associações entre um dos pais e os filhos que são mais fortes do que a associação entre o casal. E quando a associação entre o casal, o marido e a mulher, ou que tipo de casal for, pode ser duas mulheres ou dois homens, mas vamos focar neste exemplo do marido e da mulher, quando não é aí a associação mais forte, o casal, a família, começa a ficar em risco. O casamento, diz-se, é vivo e por isso precisa de se alimentar. Como uma planta que temos que ir regando com alguma periodicidade, senão ela morre, também o casal e o casamento têm que se ir regando com algum cuidado. E é aí que eu acho que em Portugal, muitas vezes, e de uma forma as culturas latinas, nos distraímos e perdemos. E passa muito por esta questão de qual é o vínculo mais forte a unir aquelas pessoas que ali estão. Aqueles dois que são um casal, aqueles 3 juntando um filho, aqueles 4 juntando 2 filhos, ou aqueles 5 juntando 3 filhos ou mais. Muitas vezes eu ouço, sobretudo às mulheres, dizerem os meus filhos são do meu sangue, o meu marido não é. É verdade que é assim, mas o vínculo começou pela união dos dois. E depois é que vieram os filhos. E a união dos dois foi o suporte. Não apenas estou a falar do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. Foi a união dos dois que permitiu um desenvolvimento saudável e feliz daquelas crianças. Portanto, o ponto de partida foi com aquela outra pessoa que de facto não é do seu sangue, mas, vamos dizer assim, entrou na sua alma e supostamente vai ser também na alma dessa pessoa. Esta relação entre o marido e a mulher muitas vezes estraga-se porque há coisas que não são ditas, há zangas que ficam, há coisas que se acumulam e, sobretudo, uma insegurança enorme. O medo que de repente vai embora e que me deixe sozinha ou sozinho faz com que eu me agarre com mais força aos filhos. É um erro. Em vez disso, eu devia promover cada vez mais que aquele vínculo fosse o mais forte possível. E quanto mais forte for esse vínculo, mais fortes e mais saudáveis crescerão os filhos. E no dia em que eles forem embora, porque é assim que queremos que eles cresçam, que se tornem autónomos e que sigam a vida deles, mais tranquilo pode depois o casal continuar a própria vida.
Este tempo do coronavírus é um tempo de grande confronto para todos nós. Um tempo para pensarmos a nossa vida, que nos leva a pensar como a vivemos até agora, que nos leva a preparar, ou a poder preparar, como a vamos viver a seguir. E é este, acho que já percebeu qual é o tema, é como é que estou a viver a relação com a minha mulher, a relação com o meu marido, dentro de uma casa, muitas horas por dia, o dia todo praticamente, e de que forma estou eu a construir essa relação para que possa durar o mais tempo possível, para que possa ser o mais saudável para o crescimento dos meus filhos, para que possamos ir sempre alimentando uma união, que mesmo depois dos nossos filhos crescerem e partirem saudáveis e felizes para as vidas deles, nós possamos continuar a ser companheiros um do outro. Queria convidá-la hoje a refletir um bocado sobre isso. Todos nós erramos, todos nós pecamos, já sabemos isso, todos nós fazemos erros às vezes sem nos aperceber que o estamos a fazer, mas todos nós temos um cérebro que nos permite pensar, e pensar não só os outros, pensarmos a nós próprios. É muito mais difícil pensarmos a nós próprios do que pensarmos o outro. O outro olhamos e é quase imediato. A nós é mais difícil. Mas é possível. Precisamos é de ir treinando. E, portanto, hoje o meu convite é este. Para que se questione sobre o tipo de relação que vai estabelecendo no casal, que agora está muito mais evidente por estarem no mesmo sítio muitas horas seguidas. Que tomem atenção se a base da família, mesmo sendo alguém que não é do seu sangue, não deverá passar, pelo menos eu penso assim, pelos dois adultos que, em conjunto, deviam estar a tomar conta do que ali se passa. E que se a maior cumplicidade, a maior partilha, não deve ser dos dois. Daquilo que eu aprendi dos meus professores e dos meus mestres, daquilo que ao longo de 30 anos de profissão fui observando, quando o vínculo é mais forte entre esses dois, o casal, a força de crescimento dos filhos é muito maior. Os vínculos emocionais e afetivos que se estruturam, que se estabelecem, duram por muito mais tempo. E no final, quando os conheço mais à frente na vida, porque já trabalho há 30 anos, vou percebendo que mais sólidas ficaram as relações, mesmo quando os filhos já saíram e estão a seguir as suas vidas. Portanto, hoje, sobretudo e resumindo, queria alertar para aquela que, na minha opinião, é um falso princípio e que tantas vezes se escuta. Primeiro que tudo estão os meus filhos, porque são do meu sangue, o meu marido não é nada. Cuidado que não é assim. E muitas vezes, quando abrimos essa porta e vamos por esse caminho, encontramos muita amargura, muita tristeza que ninguém quer. Volto a lembrar. Coronavírus é muito também um tempo para refletirmos e para pensarmos. Hoje vivemos a angústia, o sofrimento, o medo, a aflição da epidemia. Já ouvimos muitos comentadores a falar da angústia, da preocupação, da economia. Logo a seguir, alguns já o estão a sentir, mas logo a seguir vamos sentir ainda uma pandemia muito mais brutal e avassaladora, a social. E para estarmos fortes, é bom que estes princípios, que são pelo menos, na minha opinião, não tem que ser igual à sua, mas que na minha opinião era muito importante que parássemos para pensar, a partir já de hoje, e poder, se quisermos, fazê-los de uma outra forma. Vou com toda a certeza voltar mais vezes a esse tema, porque considero que a qualidade da cumplicidade do casal, e isso constrói-se, não cai do céu, pode ser, é o suporte para uma vida feliz, não só para cada um dos dois do casal, mas para os filhos que ali estão a crescer e para a robustez dessa família no futuro. Um abraço e até amanhã.